Durante os quase 60 anos de carreira, Jack Chan já enfrentou a morte inúmeras vezes. E, de certo modo, podemos dizer que ele enfrentou por livre e espontânea vontade, já que a grande maioria dessas ocasiões, quase fatais, aconteceram em sets de filmagens. Não se sabe exatamente quantos machucados ele já teve no corpo, mas sabemos que mais de 20 ossos do ator já foram quebrados. E nós não precisamos ir muito longe para falar dos momentos em que ele quase morreu. Um deles aconteceu em 2019, quando Jack, com 65 anos, fez uma cena de um filme sem um dublê e quase se afogou. Aqui é o Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Pois é, no final do ano passado, nosso querido Jack Chan estava gravando um dos seus mais novos filmes, Vanguard. O longa de drama e suspense estava programado para chegar aos cinemas chineses em janeiro, mas por conta da pandemia e o epicentro da doença em Wuhan, a data de estreia acabou vindo para o final de setembro. Não foram revelados todos os detalhes do acidente, mas fato é que o ator estava pilotando um jet ski quando alguma coisa deu errada e ele ficou preso embaixo de uma rocha dentro da água. A sorte é que Jack é conhecido por fazer as próprias cenas de ação, sem precisar de dublê. Então, a equipe da Vanguard já estava preparada para eventualidades como essa. A produção agiu rapidamente quando percebeu que o ator estava com problemas e conseguiu tirá-lo da água antes que ele se afogasse. O próprio diretor, Stanley Tong, disse que chorou ao ver Jack saindo vivo. Inclusive, o ator falou que fez o máximo de esforço para não entrar em pânico e manter a calma naquele momento até que a ajuda chegasse. Ainda assim, quando foi tomar banho naquele dia, ele começou a tremer ao se lembrar do momento. Que susto, hein? E olha que não foram poucos, viu? Antes de despontar como protagonista de seus filmes, ele trabalhava como dublê e figurante. Até que foi ganhando mais destaques e convites para papéis maiores. Lá no início, ele chegou a contracenar com ninguém mais, ninguém menos do que o eterno Bruce Lee. Mas as coisas não deram muito certo como pode parecer. Jack era um figurante e um dos homens que lutariam contra Bruce em determinada cena de Operação Dragão. Na cena, Bruce precisava fingir que acertava Jack com um bastão, mas acabou errando e acertando ele de verdade. Depois que o diretor disse, corta! Bruce foi correndo ver como o companheiro estava. Hoje em dia, Jack conta que estava bem, mas que ficou tonto por alguns minutos e logo passou. Mas ele fez de conta que ainda estava muito mal porque queria a atenção do Bruce. Digamos que esse dia foi até tranquilo, se compararmos com a vez que ele arremessou uma mesa de ferro e vidro no próprio rosto e tórax durante as filmagens de A Hora do Rush 3. Na cena, Jack estava com os pés presos na mesa e precisava jogá-la para trás, mas em um dos takes, ele acabou acertando o próprio corpo com o móvel. O ator foi atendido na hora pela equipe médica e, por sorte, só teve alguns ferimentos leves. Já durante a filmagem de Projeto China, de 1983, o acidente foi um pouco mais extremo. Basicamente, Jack precisava se soltar de uma torre de relógio, cair em cima de alguns toldos e então se espatifar no chão. Sem cordas, sem dublês e muito menos algum estofamento para amortecer a queda. O ator e lutador já tinha gravado alguns takes que milagrosamente deram certo, quando decidiu tentar mais um. Ao se soltar do relógio, ele bateu em um toldo e, no momento de cair no último, ele acertou a parte de ferro e caiu direto no chão. Como é possível ver nas filmagens, ele é socorrido na hora e praticamente não consegue caminhar sozinho. Nesse dia, Jack fraturou o nariz e lesionou o pescoço e ainda machucou algumas vértebras. Agora, talvez o filme em que o lutador mais tenha se machucado
seja Police Story, A Guerra das Drogas, de 85. Foram 3 acidentes. O primeiro foi quando Jack precisou descer alguns andares de um shopping, escorregando em um poste de metal que estava ligado a várias luzes. Nessa cena, ele não só queimou a mão, como também lesionou 2 vértebras e ainda saiu com a pelvis deslocada. Tempos depois, Jack descobriu que ainda poderia ter levado um choque fatal durante o take, já que o eletricista não havia ligado as luzes em uma voltagem baixa. Em outra cena, ele precisava correr e desviar de uma cadeira que outro personagem jogaria nele. Mas acontece que a cadeira o atingiu em cheio na nuca e deixou um corte profundo. Já no último acidente, Jack precisou atravessar uma parede de vidro e cair do 2º andar em uma estrutura de decoração de jardim. E ele completou a cena. Mas sabe o resultado? Outra lesão nas costas. Alguns anos depois, enquanto filmava Crime Story, de 93, Jack precisava fugir de um carro, a pé, e acabou com uma das pernas presas entre um caminhão e o furgão. A ideia era que ele conseguisse evitar a batida por pouco, mas a cena acabou não saindo como esperado e ele teve ferimentos no joelho quando sua perna foi esmagada. É até difícil de acreditar que ele passou por isso, não é? Bom, já falamos de lesão nas pernas, na coluna, na nuca, nas mãos, só que não acabou por aí não. Jack também quase ficou cego. Durante as gravações de Chefão por Acaso, o ator não só quebrou o nariz e um dedo por causa de um leque, como também teve um corte profundo no olho esquerdo quando fez uma manobra em um rickshaw, aquele veículo que é puxado por uma pessoa, sabe qual é, né? Então, olha, depois desse tanto de machucados, talvez eu ou você desistíssemos de fazer as cenas sem dublês, mas não Jack Chan. No filme Armadura de Deus 2, Operação Condor, ele estava fazendo uma cena de perseguição em uma base nazista subterrânea e precisava escalar uma bandeira. Até aí tudo bem. Jack consegue fazer isso de olhos fechados. O problema veio em seguida, quando ele precisou pular para uma corrente. Acabou que no momento do salto, o ator perdeu o controle e teve uma queda de alguns metros até o chão. Anote aí o resultado: uma concussão, costelas quebradas e o osso externo deslocado. Antes disso, durante as gravações de Dragon Lord, Jack teve um ferimento tão grave na mandíbula que ficou sem falar em várias cenas do filme por não conseguir realmente articular. Tudo isso por causa das cenas de luta. Ele ainda sofreu uma concussão durante outra cena, em que ele escalava uma torre com várias pessoas e acabou caindo de cabeça no chão. Ficou chocado com esses acidentes? Então se prepara, porque eu deixei os 2 mais impactantes para o final. Um deles aconteceu quando Jack filmava Police Story 3. E acredite, se quiser, ele foi atropelado por um helicóptero. Em uma das cenas, ele precisava se pendurar na escada de um helicóptero, enquanto a aeronave sobrevoava uma região. Tudo isso sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Só que ele teve sorte nessa ocasião e não se feriu. O problema veio depois, quando ele estava amarrado em uma estrutura e o helicóptero o acertou em cheio. A aeronave estava ligada em um mecanismo para voar, mas isso não impediu que Jack ficasse com a costela, ombro e a maçã do rosto quebradas. O impacto foi tão forte que praticamente rasgou o músculo do ombro e fez com que ele ficasse pendurado até a chegada da equipe de emergência. E tem um caso que foi ainda mais sério, que o próprio ator considera como o pior acidente. Foi na época das filmagens do primeiro Armadura de Deus, de 1986. Basicamente, Jack precisava saltar de uma parede, se pendurar em um galho de árvore e então chegar a outra parede. Uma acrobacia razoavelmente fácil para ele. O ator até fez a cena sem problemas, mas achou melhor fazer mais um take de garantia.
Na segunda vez, Jack acabou errando o galho que deveria se segurar e caiu de uma altura de 12 metros. A queda resultou em um traumatismo craniano e sangramentos pela boca, nariz e orelhas. O ator ainda precisou passar por uma cirurgia de emergência para que fossem removidos fragmentos de ossos quebrados do cérebro. Felizmente, Jack se recuperou, mas até hoje não ouve bem pelo ouvido direito e usa uma placa de metal no crânio. Jack, além de talentoso, é impressionante nas suas cenas, não é? E aí, quem que é fã dele, hein? Escreve aqui embaixo. E um grande abraço, até a próxima. Tchau!